professor André Valente, ele tem haters internacionais, viu? Tô Os chique. haters de Portugal. Tô Então eu queria chique. que você contasse pra gente essa história, mas do começo. Então vamos lá, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Tem uma grande influencer no TikTok, que é a Andressa, provavelmente você conhece. Conheço, ela é Exatamente. E a Andressa fez um vídeo uma vez, pelo que eu entendi, ela fez uma crítica a uma menina de Portugal que estava fazendo alguns vídeos humorísticos, mas o humor dela sempre tendia a satirizar as pessoas mais pobres. E a Andressa, como tem essa militância, né, contra esse preconceito e tal, pegou e foi criticar. E aí foram avisar a Andressa que era uma ironia. E ela pegou e falou: gente, eu não entendo o sotaque deles, eu não entendo, eu não consegui entender que era uma ironia. E eu, na minha, né, no meu pensamento de professor de línguas, peguei e falei: poxa, uma ótima oportunidade de explicar uma coisa. E aí fui explicar. O que eu fui explicar? Que embora a língua que nós falamos no Brasil e a língua que é falada em Portugal tenham uma mesma origem, hoje já existe uma grande quantidade de linguistas brasileiros e portugueses que defendem que já são duas línguas diferentes, duas línguas autônomas, que podem ser entendidas como línguas diferentes. E já entendem que quando a gente fala de língua portuguesa no mundo, que são 9 países que têm essa língua como língua oficial, nós estamos falando não mais de uma língua, mas de uma família de línguas. E aí eu peguei e fui explicar isso. E fui explicar que é compreensível que ela não entenda o sotaque português, porque, primeiro, que a gente tem menos contato com a fala portuguesa do que os portugueses com a nossa. Porque eles assistem a nossa programação, eles ouvem as nossas músicas. O Brasil é um país muito grande, muito diverso. Então a gente acaba tendo já muito contato com os nossos artistas e alguns estrangeiros de outros lugares, mas de Portugal mesmo. Eu, pelo menos, tenho lembrança do Roberto Leal. Né? E a Mária Rodrigues de ouvir falar e tal, mas não tem mais lembranças nenhuma. Então, eu fui explicar tudo isso. Rapaz, eu arrumei uma briga internacional. Faltou chamarem o Itamaraty para intermediar, porque eles ficaram muito bravos. E eu comecei a receber vários haters, porque eles falaram que eu estava sendo xenofóbico, que eu estava disseminando ódio contra os portugueses, que eu era responsável pela xenofobia que os brasileiros sofressem em Portugal. Porque esse tipo de comentário, quem sofre são os brasileiros que estão aqui, porque as pessoas ficam com raiva e acabam descontando neles. Nossa. E aí, exatamente, e aí começou... E o que aconteceu? Eu comecei a tentar mostrar que a ideia de que a gente fala exatamente uma mesma língua, a ideia de que o Brasil deve algum tipo de reverência ou satisfação, né? Portugal, nossa, eu tenho que tratar Portugal como o meu pai. Eu cheguei a ouvir isso, Os brasileiros agem como o filho rebelde contra o pai. Nossa. Quer dizer, você percebe que algumas pessoas de Portugal ainda mantêm aquela ideia de um Brasil colônia. E aí eu fui falar sobre tudo isso. E aí foi piorando, porque eles foram ficando mais nervosos. Eu não sabia que, por exemplo, chamar um português de colonialista é altamente ofensivo para eles. Eles se sentem muito ofendidos, porque eles falam, não, porque isso já passou, isso não faz mais sentido. Enfim, isso acabou gerando, né, uma avalanche, assim. Foram uns 2, 3 meses em que eu não podia postar absolutamente mais nada. Qualquer vídeo que eu fizesse, independente do assunto. Chegou um momento que alguns deles pegaram tanta raiva que qualquer comentário que eu fizesse, qualquer vídeo que eu postasse, eles vinham comentar, e às vezes com ofensas pesadas, cheguei a receber ameaças. Foi uma coisa pesada, assim, foi uma coisa bem complicada.